Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, ao nosso projeto, onde nós estamos aplicando as equações diferenciais ordinárias dentro das ciências em geral, hoje nós vamos, tá, neste vídeo, ver um exemplo sobre decaimento radioativo, né? Então, eu vou fazer a aplicação de equações diferenciais ordinárias em decaimento radioativo, que também é conhecido como desintegração radioativa. Bom, nós temos que a taxa de decaimento, ou seja, a taxa de desintegração com relação ao tempo, ela é dada por dQdt, e essa taxa ela é proporcional à quantidade de átomos radioativos. Este sinal negativo é devido à perda de átomos ao longo do tempo, né? Então, esse sinal negativo é justamente para mostrar que existe um decaimento, tá certo? O que seria o decaimento? Só para lembrar, o decaimento ele estima a meia-vida de um elemento, ou seja, o tempo necessário para que este elemento seja reduzido à metade. Em outras palavras, né, a meia-vida ela é o tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo seja reduzida à metade da atividade inicial. Isso significa que para cada meia-vida que passa, a atividade ela vai sendo reduzida à metade da anterior, até atingir um valor que seja praticamente insignificante. Ou seja, que não permite mais distinguir, né, suas radiações no meio ambiente. A situação problema, ela é relacionada, né, a um elemento radioativo, que é o césio-137, que é um elemento radioativo bastante conhecido, que ele ficou bastante conhecido lá na década de 80, exatamente lá em 1987, na cidade de Goiânia, que inclusive é a minha cidade, onde aconteceu um acidente, né, com o césio-137 na capital, tá? Eles fizeram um manuseio indevido de um aparelho de radioterapia que estava abandonado, onde funcionava um instituto de radioterapia em Goiânia, e isso gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas, né? Algumas vieram a óbito, outras ficaram bastante doentes, tá certo? E nesse problema a gente vai falar justamente sobre a meia-vida desse elemento radioativo, tá certo? Então nós vamos iniciar aqui lendo essa situação problema que diz o seguinte: um laboratório continha uma amostra de 30 gramas de césio-137. Foi vedada por 10 anos. Após esse tempo, os pesquisadores realizaram uma verificação e observaram que ainda continha 23,7 gramas deste átomo. Com base nos dados informados, estime o tempo necessário para que se alcance meia-vida da amostra de 23,7 gramas. Então, nós temos aqui uma EDO de primeira ordem, que é justamente a EDO que modela o problema que nós vimos aqui acima, né? Então, a taxa de desintegração com relação ao tempo, ela é proporcional à quantidade de átomos radioativos. Nós temos ainda uma condição inicial, nós temos que, para o tempo inicial, nós temos, que foi dado no exercício, que no tempo inicial, a quantidade, né, desse elemento radioativo era de 30 gramas, e o exercício pede para determinar o tempo necessário para que se alcance meia-vida da amostra de 23,7 gramas. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer aqui uma separação de variáveis, tá? Que é um método muito utilizado para resolver EDOs de primeira ordem. E utilizando este método de separação de variáveis, a gente chega nessas duas integrais, a integral de 1 sobre Q, quando nós estamos integrando com relação a Q, é ln do módulo de Q. É uma integral indefinida, então nós somamos aqui uma constante, menos o K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a integral de 1. A integral de 1 vai ser T, mais também uma constante. Constante C1 e constante C2, quando nós somamos essas constantes, nós temos ainda uma constante, de modo que nós chegamos nesta equação.
Nós temos aqui, então, aplicando a função exponencial de ambos os lados, nós chegamos, então, que o módulo de Q é igual a exponencial de menos K vezes T vezes a exponencial de uma constante. E vale aproximadamente 2,72, elevado a uma constante, continua sendo constante, que nós chamamos aqui de A. Esse sinal de mais ou menos é devido aqui ao módulo, tá certo? Lembrando que este módulo aparece por conta da função ln, que nós calculamos ln apenas de coisas positivas, né? Então, todas as vezes que nós integramos 1 sobre uma variável, isso aí vai dar ln do módulo desta variável. Tudo bem? Bom, nós temos aqui esta constante A e nós temos ainda o K, que é a constante de proporcionalidade. Nós temos que determinar tanto o valor de A quanto o valor de K. Como é que nós determinamos esta constante A? A constante A ela é determinada a partir da condição inicial, né? Nós temos aqui que a quantidade no tempo inicial deste elemento radioativo é igual a 30. Então, substituindo nesta equação, nós obtivemos aqui que esta constante A é igual a Q0, que é 30. Tá certo? Então, nós chegamos aqui nesta expressão. Eu deixei aqui em função de Q0, justamente que a gente vai utilizar quando a gente for calcular o K, aplicando a definição de meia-vida. Tá? Então, para determinar K, a gente utiliza a definição de meia-vida de um elemento, que nada mais é do que a quantidade inicial dividido por 2. Tá certo? Então, a quantidade inicial deste elemento dividido por 2. Então, substituindo nesta equação, nós conseguimos verificar, então, que substituindo o Q de T igual a Q de 0 sobre 2, aqui é um Q de T, nós temos, então, que Q de 0 sobre 2 vai ser igual a Q de 0 vezes a exponencial de menos K vezes lambda. Fazendo todos os cálculos algébricos aí, isolando a exponencial, tá? Utilizando aqui a propriedade de que e elevado a menos k é o mesmo que 1 sobre e elevado a k vezes lambda, só fazendo uma pequena correção aqui é k vezes lambda, tá certo? Então, nós conseguimos aqui que k é igual a ln de 2 sobre lambda, tá certo? Então, aqui com uma pequena correção, ficou faltando aqui o lambda, tá? Ele falta aqui nesta igualdade, mas aqui ele está aparecendo nesta última igualdade. Bom, substituindo este valor de K na equação inicial que nós encontramos, né, após resolver a EDO, nós chegamos, então, nesta expressão, que Q de T é igual a Q de 0 vezes a exponencial de menos ln de 2 sobre lambda vezes T. Agora, nós vamos substituir, tá certo? Nós temos que, no tempo inicial, a quantidade é 30, e nós temos que, após 10 anos, a quantidade é de 23,7, tá certo? A quantidade deste elemento radioativo é de 23,7. Então, substituindo estes dados, tá certo? Então, no lugar de T, eu colocando 10, no lugar de Q de 0, colocando 30, e utilizando o fato de Q de 10 ser igual a 23,7, nós conseguimos determinar o que o exercício está pedindo, tá certo? Então, vamos voltar lá novamente. O exercício, ele pede para determinar com base nos dados informados, né? Pede para a gente estimar o tempo necessário para que se alcance a meia-vida da amostra de 23,7 gramas. E esta quantidade vai ser igual a aproximadamente 29,4 anos, que nós podemos aí arredondar para 29, ou então a gente pode considerar realmente quase que 29 anos e meio, tá certo? Após, né, esse cálculo, a gente vai fazer agora a nossa implementação no GeoGebra e verificar se esses dados, né, coincidem lá com a representação gráfica.
Então, agora aqui no software GeoGebra, a gente vai construir o gráfico, né? E vai verificar as condições lá do problema dado, ok? A primeira condição do problema dado lá é que, no tempo inicial, a quantidade do elemento radioativo era de 30 gramas. Bom, aqui nós vamos chegar em valores aproximados. A condição inicial ela vai ser exatamente, né, conferida com o exercício, com os dados lá do problema. Agora, com relação aos anos que vão passando, a gente vai ter uma quantidade aí aproximada, porque lá no exercício, no finalzinho do exercício mesmo, para determinar, quando a gente chegou lá em aproximadamente 29 anos, a gente chegou no valor aproximado, a gente teve que fazer lá uma aproximação, né? Porque tinha várias casas depois da vírgula, então a gente teve que fazer um arredondamento. Então, aqui também não vai ser valores exatamente iguais, tá certo? Então, primeiro passo vai ser vir aqui e criar um controle deslizante. Eu vou criar um controle aqui, ele já vem aqui com A. Eu vou criar esse controle de, sei lá, de 1 até 40, tá certo? Com incremento de 1 em 1. Feito isso, a gente pode vir aqui e digitar a nossa solução, tá certo? Lembrando que nós temos que, nós vamos substituir o T, que era o tempo lá, por X, e a quantidade do elemento radioativo por Y. Então, nós colocamos aqui Y igual a 30, que era a quantidade inicial, certo? Vezes a exponencial elevada a menos x ln de 2, menos x ln de 2 sobre A, tá certo? Tá. Este A aqui era exatamente o valor que a gente encontrou lá, que era de aproximadamente 29. Então, eu posso vir aqui e já colocar, certo? 29 aqui aproximadamente. Certo. Feito isso, ó, aqui a gente já vê que uma condição aqui do problema é satisfeita, né? Para o tempo inicial, a quantidade é igual a 30. Então, feito isso, agora a gente define um ponto para a gente ver justamente essa variação da quantidade do elemento radioativo com a variação do tempo. Então, eu vou criar um ponto aqui que eu vou chamar de B, mas eu poderia chamar por qualquer outra letra. Digito o ponto, já vai vir aqui essa opção, ponto objeto. Esse objeto é justamente a função. Então, nós temos aqui que para o tempo inicial a quantidade é 30. Quando você vai variando aqui, tá? Você tem aqui o tempo, tá certo? No caso aqui 11,9, e a quantidade do elemento radioativo referente ao tempo igual aproximadamente aqui já 12 anos, tá certo? Eu posso criar uma legenda para este ponto. Então, nós clicamos no ponto. Em configurações, eu posso mudar a cor, por exemplo, desse ponto. E eu posso ainda colocar uma legenda. Então, aqui em legenda, eu vou colocar ano, quantidade. Tá? Eu posso marcar também aqui no gráfico, não apenas a legenda, mas também o valor. Tá? Então, você clica aqui em legenda valor, vai aparecer neste pontinho aqui no gráfico. Tá certo? Nós vimos lá que em 10 anos nós tínhamos aproximadamente 23,7 gramas. Ó, que é uma coisa bem parecida com o que está aqui no gráfico, tá? Como é uma desintegração, então, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo, tá certo? Nós vimos lá que a meia-vida ocorria aproximadamente 29,4. Aqui já passou um pouco, em 32 anos, 13,83. Aí aqui já vi uma coisa que é já aproximada por conta, né, do que eu disse no início aqui da apresentação aqui do GeoGebra.
né? Já que nós fizemos valores aproximados lá, nós tivemos que fazer um arredondamento, então vai vir aqui uma pequena diferença nessa quantidade de gramas aqui demonstrada no gráfico, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? Até a próxima.